Nasceu na Alemanha, mas de lá não guarda grandes memórias, só o frio. Deu-se a conhecer no Levanta-te e Ri e apaixonou o país há mais de 20 anos, com a sua graça natural, às vezes um bocadinho peculiar. Estamos habituados a vê-lo vestido num papel que representa muito bem, o de Rochinol Faduns, mas também é muito bom soltar paredes de esferovite, mas ainda assim diz que o melhor papel que veste é só um. Ser pai. Dos palcos, passando ainda pela televisão, a rádio e agora mais recentemente pelos livros, Marco Horácio, em 40 minutos. Muito bem-vindo. Bem-vindo, Marco. Como estás? Que apresentação. Muito obrigado. Tudo certo? Está tudo certo, certíssimo. Boa. Certíssimo. Pá, é um belíssimo trabalho de Investigação. Esqueçam-se de falar que eu uso lingerie feminina, mas de Esquecemos resto... dessa parte, André. Pois. Para a próxima temos de Pouca abordar gente isso. sabe. Pouca gente sabe. Olha, tu preferes fazer esta entrevista em alemão ou em português? Eu digo isto porque o André Maia Sim. esteve na Alemanha, na Alemanha este ano. Portanto, E o que é que aprendi? Aprendi a dizer schnitzel e Olha, danke. Pronto, já E não pouco passaste fome e passaste por bem educado. Não, mas fazemos em português, porque eu sei que vocês têm um vasto público alemão, mas eles têm que aprender a nossa língua. tenho a certeza que temos imigrantes a ouvirem. Sim, na Alemanha. é bem provável, Olha, mas isto é algo que se calhar muitas pessoas não sabem, que é tu nasceste na Alemanha, Sim. vieste para Portugal com 10 anos. 10 anos, sim. Que memórias é que tens da Alemanha, dessa infância por lá? Olha, memórias tenho da neve, basicamente, e não tenho memórias, mas tenho características, ou seja, sou muito pontual. Notou-se, chegou 15 minutos antes da entrevista. Verdade. Sou muito fiável de palavra, ou seja, quando eu digo a minha palavra vale como um documento escrito. Uhum. E o meu nível de organização pessoal e profissional é... Exímio. Sim, é como os alemães. É Eu alemão. não brinco em serviço. Ou seja, podem-me apontar o que quiserem, mas a nível de profissional não há nada a apontar nisso. E acho que isso também vem dos meus pais, mas tem muito a ver com o espírito alemão e aquilo que eu tive lá até à 4ª classe na escola. Mas os teus pais emigraram para lá? Por isso é que Emigraram, nasceste sim. lá? Como tantos outros foram para lá Claro. à procura de melhores condições e pronto, e iam trabalhando lá e fazendo a vivenda cá de não sei quantos andares, aquele mamarracho que todos nós conhecemos, e era o sonho do nosso imigrante, né? Hoje em dia já é um bocado diferente, mas antigamente era muito isso, era ganhar dinheiro para construir a casa cá e depois voltar. Agora quando vou lá fora e fazer espetáculos para os imigrantes, digo sempre, fiquem aí, fiquem, vocês estão aqui tão bem. Portugal é fixe, vão lá de vez em quando, em agosto e tal, para comer um peixinho e estar com a família, mas fiquem onde estão, estão muito bem aqui. Então Ou na isso quer Suíça. dizer que, fazendo aqui uma retrospectiva, se fosse agora, terias ficado na Alemanha? Não, se fosse agora eu tinha dupla nacionalidade, porque eu fui sempre muito patriota aqui. Sou só português, eu queria dupla nacionalidade. E quem sabe, se calhar estava a fazer o Levanta-te e Ri na Alemanha. Então, mas não tens nacionalidade? Não, só tenho nacionalidade portuguesa. Tu lembras-te muito pouco, mas naquela altura, os alemães é mesmo aquilo que se diz, são um povo assim mais frio, que não ri tanto. Achas que o Levanta-te e Ri teria sucesso lá na Alemanha? Exato. Não sei, eu acho que cada povo tem o seu trigger point de riso e nós vimos isso de norte a sul no país. A malta no norte é muito mais disponível para rir do que a malta do centro ou mesmo do Algarve. Pronto, depois temos o Alentejo, que é o misto, apanha-se grandes plateias e apanha-se plateias mais, não são melhores nem piores, mas mais observadores, estão mais a ver o espetáculo de comédia e não a vibrar tanto. Na Alemanha eu acho que tem tudo a ver onde estás, no sítio onde estás. É um povo extremamente inteligente por ser muito organizado. Se calhar gosta de um set mais organizado ou de uma piada mais evoluída ou não, mas eu lembro-me de ver coisas na Alemanha quando era miúdo muito parvas e achar imensa piada e os alemães também gostarem muito. Portanto, eu acho que o humor é algo que cabe em todo lado e os vários tipos de humor cabem em qualquer país, em qualquer cultura. Mas costumas ver conteúdo humorístico alemão? Não, porque já entendo muito pouco e os alemães têm sempre, não sei se ele está a fazer humor, se ele está chateado com a vida ou um manifesto qualquer que ele está, o alemão é sempre muito agressivo a falar, é assim, não vejo muito conteúdo, vejo algum conteúdo português, algum americano também. Gosto muito do Gervais, que para mim é o maior. Que eu acho que quando for grande quer ter a coragem que ele tem, dizer aquilo que ele diz, e está-se a marimbar.
Mas sim, vejo algum conteúdo estrangeiro e nacional acima de tudo. Olha, quem também veio da Alemanha, pelo menos é o que está no perfil, foi um tal de Rochinol Faduns. Não sei se conhece. Se conheces, Já nos cruzámos, tens estado com ele. já nos cruzámos. Diz a biografia do Rochinol Faduns que o fadista foi expulso da Alemanha por contrabando de alguns produtos nacionais Sim. para venda aos portugueses imigrados, nomeadamente morcelas. É verdade. Bom produto já. Eu ouvi falar disso. Sim. Morcela e chouriço, bacalhau, azeite. Tudo e mais alguma coisa. Sim. O que é que tu achas que o Rochinol Faduns, sendo um grande amante de Portugal, acharia do estado atual do país? Sabes que o Rochinol é o eterno positivo. Ou seja, para além de ter um ego acima da média, não é? Um bocado ao contrário dos portugueses. Sim. Eu acho que também a construção também partiu muito daí. Ser aquela personagem que é inspirador por ser tão positivo e ter tanto amor próprio, ter um ego tão grande. Eu acho que ele está sempre bem, porque o Rochinol é o típico português que passa pelos espinhos da chuva e quer fazer pela vida e quer se enrascar, e depois tudo o que dá ao público é sempre sincero. Ou seja, mesmo quando tu dás qualquer coisa que é mais forte, mais destrutiva, que vá contra, quando é feito com sinceridade e autenticidade, as pessoas riem-se, as pessoas acham piada e cria simpatia. E o Rochinol tem este dom. Ele trata mal os músicos, acha que é o maior da aldeia, sim, e de todo lado, de todo lado, e o maior fadista de sempre. E o público tem sempre aquela tendência de ficar ao lado dos músicos, mas também acha piada à cromice que ele tem. E depois é um personagem muito inclusivo, porque sempre se vestiu como quis, sempre falou como quis, sempre apareceu como quis, fez o que quis fazer, não tem medo de repercussões. É o único fadista de bigode farto que foi à alta definição. Portanto, só a autenticidade deste personagem e a veracidade é enorme. Portanto, quem dera, muitos de nós temos esta coragem de estar no meio artístico como ele está. E já lá vão 20 anos. Sim. É de certa forma também uma caricatura do português, podemos dizer uma espécie de Zé Povinho. E nestes 20 anos, a forma como nós olhamos para os portugueses também foi mudando a mentalidade. Tu achas que tem havido uma tentativa de afastamento destes sentimentos de Portugalidade, do ser português? Sentes que isso mudou nos últimos anos? Eu acho que as pessoas estão-se a afastar primeiramente de uma coisa que é básica, que é saberem quem são elas próprias. Ou seja, tu só podes dar asa à tua Portugalidade se tu souberes quem é, qual é o teu lugar aqui em Portugal e no meio onde tu te mexes, onde tu estudas, onde tu vives, onde tu trabalhas. As pessoas estão muito confusas, estão muito à procura do seu eu, da sua identidade, do seu género também. E pelo caminho fica este sentimento de unidade. Ou seja, somos todos portugueses, vivemos todos no mesmo país, devíamos remar todos para o mesmo lado, devíamos todos querer a mesma coisa, um país livre, um país empático, um país justo, e de repente estas pequenas distrações, no fundo são egoísmos particulares, dispersam-nos uns dos outros. E por isso é que também temos muita tendência hoje em dia de criticar tudo e de não aceitar tudo, e qualquer coisa sentimos magoados e ofendidos. Porquê? Porque não há um sentido de unidade, e acho que se vem perdendo muito isto. Eu acho que a pandemia foi um bocadinho o início disto, porque estávamos todos muito isolados. Foi nessa altura que sentiste mais essa... Sim, estávamos isolados uns dos outros. E depois o que é que nós fizemos? A maior parte das pessoas, quase toda a gente, fizemos um bocadinho das redes sociais a nossa Bíblia de viver, o nosso manual de instruções. E podia ter sido ao contrário, não é? Tanto tempo fechados e tanto tempo afastados. Sim, podia ser. Okay. Queremos voltar a dar valor à conversa em família, a estar em família, passar tempo com aqueles que nós gostamos. Mas não, acho que aconteceu um bocadinho o contrário. As pessoas começaram a entrar neste mundo da rede social, que nós todos sabemos, como tudo na vida, tem coisas boas e coisas más. E é altamente viciante também. Sim, e é muito viciante. E eu digo sempre, o tempo que tu passas a fazer swipe no teu telemóvel é o mesmo tempo que a vida te está a passar ao lado. Ou seja, há coisas a acontecer à tua volta e que tu não estás a observar. Há pessoas a passar, há pessoas a sofrer, há pessoas a precisar de ajuda, há amigos que querem conversar, precisam de conversar, e tu não estás atento a isso, porque estás enfiado com os teus olhos nesta caixinha com aquela luz magnética e que te distrai de tudo o resto.
E é preciso levantar a cabeça, e tu vês cada vez mais, eu acho que também tem muito a ver, este baixar de cabeça que nós temos a ver o telemóvel, também é um bocadinho este desacreditar, esta desconfiança que nós temos, quer nos outros, e que nós ganhamos nos outros, Sim. e que estamos fechados no nosso mundo, e este mundo torna-nos extremamente egocêntricos. E às vezes eu digo mesmo isso, quando as pessoas vão jantar fora, e fazem isto e fazem aquilo, as pessoas têm muita tendência de tirar foto ao prato. Eu também já fiz isso, todos nós fazemos isso, mas eu tenho a consciência que faço isso. Tiramos foto ao prato e quando o mais importante é provarmos o prato e partilharmos o prato, que as pessoas estão connosco, Claro. com uma boa conversa e um bom vinho ou um bom sumo, seja o que for, e nós estamos a perder isso, e isso está-nos a tornar seres isolados. Portanto, a Portugalidade é uma coisa que hoje em dia se vive muito sozinho e não em conjunto, como se devia viver, na minha opinião. E o Rochinol era um bom embaixador. Olha, como é que tiveste a ideia? Há pouco perguntaste-nos como é que surgiu a ideia para o nome Em 40 Muito Minutos. curioso, E Marco. nós dissemos, não sei. Tu sabes ou lembras-te como é que surgiu a ideia, primeiro do nome e também da personagem? Como é que te lembraste desta... Olha, o nome não é meu, o nome é do Henrique Cardoso, do Roberto Pereira, do Eduardo Madeira, que escreviam na altura para mim para o Levanta-te e Ri, e eu fui testando sempre várias personagens durante o Levanta-te e Ri. E depois aquelas que funcionavam, eu repetia, aquelas que não funcionavam, não repetia. E houve uma altura em que fiz um fadista. Ele começou só com uma boina e com um cascol, e depois a coisa foi evoluindo. Não tinhas o bigode nem os óculos ainda? Não tinha nada disso. E depois eu comecei a perceber, olha, está a resultar. Porque todos nós, quer queiramos, quer não, temos um bocadinho do nosso ADN de fado. Isto é sempre qualquer coisa que é como aquela coisa de, pá, isto diz-me qualquer coisa, mas não sei de onde. O fado é muito isso, é muito nosso. E então eu pensei assim, olha, no 100 vou fazer aqui um programa 100 do Levanta-te e Ri, vamos fazer aqui com guitarristas e vamos fazer aqui uma coisa mais séria. E fizemos isso, e os guitarristas estavam comigo na altura, que não são os mesmos agora, disseram-me, olha, o fado humorístico está esquecido há 30 anos. Ninguém pegou nisto, ninguém faz algumas casas de fado, mas é uma coisa muito pouca. Porque é que tu não pegas nisto e fazes um... Por os próprios músicos. Sim, os próprios músicos de fado, sim. E eu pensei assim, se calhar está aqui uma oportunidade de fazer alguma coisa, deixar algum registro interessante e pegar uma coisa que está extinta, que é nossa, que é o fado humorístico, e depois fazer isto. Na minha cabeça ia fazer isto 6 meses, e depois entretanto vêm outras pessoas e outros fadistas, Claro. pegam nisto, fazem letras e começam a crescer, e começam a voltar a trazer o fado humorístico. Nós fizemos um documentário muito interessante à volta da vida de Rochinol, em que o fado humorístico nasceu quase primeiro que o fado tradicional que as pessoas conhecem, porque o fado humorístico vem das ruas, vem das desgarradas da rua. Eu estava a pensar nisso, nas desgarradas. Sim, mesmo. Todos conhecemos e adoramos. Sim, e era muito político, muito social, e depois o fado passou a estar nas casas de fado, porque foi uma forma do Salazar controlar o que é que se cantava, o que é que não se cantava. E, portanto, mas o fado inicialmente era muito a faca na algibeira, certo. E toma lá disto, e tu respondes, agora espera lá. Era muito assim. E nós pegámos um bocadinho neste conceito, e o que é que nós fizemos? Eu apenas modernizei-o e vou modernizando para os tempos atuais, tanto que eu tenho público. O Rochinol, uma das grandes mais-valias deste projeto, e isto que me mantém ainda a fazer, é que nós temos público dos 8 aos 80, sim. mesmo. E é gratificante ver como é que eu tenho pessoas que há 20 anos atrás foram ver um espetáculo e agora têm 25 ou têm 30 ou têm 40 anos e vão ver outra vez e vêm ter comigo e mostram as fotos e a diferença, e eu a pensar, eu estou cada vez melhor, mais giro. Eu quando era pequenino sabia tocar a música dos Cães de Loiça. Ainda hoje sei. O meu pai, eu via com o meu pai. Isso é maravilhoso. E o facto de ouvires com o teu pai, Sim. O que me estás a dizer para mim é importante, pegar uma partilha que vocês tinham juntos. Sem com pai e dúvida. filho, Mas a parte mais interessante é o meu pai nunca me disse, ou pelo menos como me lembro, nunca me disse, olha, senta-te aqui a ver isto. Eu é que ouvia o meu pai a rir às gargalhadas, e queria ouvir, e sentava-me com ele voluntariamente, e a partir daí... Sabes que eu acho que é essa a imagem que nós temos do Marco Horácio, sem dúvida. Que é olhar para a televisão e sentirmos abraçados Sim. pela energia. Ainda bem que é isso. É uma isso energia em que estamos todos em família, em que estamos Sim, todos a rir. Acho sim. que é essa a imagem que tu passas para as pessoas. E é para isso que eu trabalho cada vez mais, ou seja, das pessoas sentirem que sou mais um que está lá em casa, Claro. com eles. Sem dúvida. E tu tinhas formação musical para fazer um projeto deste Não, calibre? zero. Na altura não imaginavas que ia ser isto, não é? Sim, não tinha. Eu acho que é muito instintivo, e é muito. O meu pai é músico, o meu irmão é músico, ou seja, eu sempre nasci um bocadinho rodeado de músicos, e portanto sou afinado, sei perfeitamente cantar dentro do tom. E depois fui fazendo alguns espetáculos de música ao vivo quando tinha 20 anos, e de bar em bar, e improvisava muito.
mudava muitas letras. Aliás, o Fado das Barracas, que é um fado que eu escrevi, tinha 19 anos, portanto eu acho que tem mesmo a ver com o meu lado familiar. A minha mãe também cantava muito bem e portanto herdei um bocadinho esse, mas nunca estudei música. Foi uma pena que se eu tivesse aprendido a tocar viola, o Zambujo hoje em dia não existia. Era eu. Olha, mas tu, na altura, nos tempos do Thierry, não só no programa, mas também fora, havia uma forte presença de comédia musical no Levanta Thierry. Sim, estavas tu, sim. Francisco Menezes, O Eduardo Madeira também. o Eduardo Madeira, o Kim Roscas e o Zeca Estacionista também sim. fora também faziam. O Pedro Neves também. Pedro Neves, o próprio Herman, uns anos antes. Neste momento a comédia musical desapareceu um bocadinho, extinguiu-se um pouco, ou nós é que não a estamos a encontrar? Eu acho que é assim, continua, só que é um bocadinho, são os mesmos, ou seja, continuam a ser 10 renovação. Sim, 10 a 12 a fazer este tipo de trabalho, ou se calhar, erro meu, a ter essa expressão, esse trabalho. Para mim a comédia musical junta o melhor de dois mundos, que é a comédia e a música. Ou seja, a música é uma coisa que diz sempre muito às pessoas e que é uma coisa inerente à vida. Nós temos música na nossa vida durante o dia todo, e o humor é humor, eu acho que é algo mais português que nós temos e que infelizmente é muito maltratado às vezes, quer pelos mídias, quer pelas televisões, quer pelas pessoas. E eu lembro o meu pai sempre falar dos filmes antigos, do Vasco Santana e do António Silva, e portanto o humor tinha peso na vida das pessoas. A revista portuguesa tinha peso na vida das pessoas. Ir à revista era uma coisa, as pessoas iam bem vestidas. Havia como ir à missa de domingo. Sim. Havia um certo respeito. Claro. E apostava-se em comédia. Hoje em dia a comédia é vista um bocadinho ou como algo agressivo, ou uma data de gajos que dizem aquilo que acham e que pensam e que não querem saber da opinião das outras pessoas. E não é visto como um ato cultural ou um manifesto de cada humorista, porque cada humorista é diferente, cada um tem a sua forma de fazer humor, e o que eu digo sempre, as pessoas podem gostar ou não gostar agora, e devem criticar, e deve ser sempre uma crítica construtiva. Agora as pessoas não têm que gostar, claro. E se não gostam, não acompanham, não veem, bloqueiam, não seguem. Claro, vem outra pessoa. Agora, não podemos amarrar de forma alguma. A arte não pode ser amarrada, nem pode ser a melhor forma que as pessoas têm. Se querem ferir um humorista ou o trabalho que ele faz, é não o acompanhar. É só isto, tão simples como isso. É que, se há um humorista, por exemplo, que eu não gosto e critico e falo mal, e ele tem 100 milhões de seguidores, eu estou a dizer que há 100 milhões de pessoas que estão erradas na forma de pensar delas. Exato. Isso está errado. Eu não posso achar que a minha forma de pensar é correta e das outras pessoas isto tem a ver com o gosto pessoal. É como um quadro. Eu olho para um quadro e adoro o quadro e diz-me isto. Outra pessoa olha e se calhar não gosta tanto, e aquilo que emana do quadro para a pessoa é um sentimento triste. Ou seja, a arte é mesmo isso. A arte bem feita provoca este tipo de emoções às pessoas. E o humor, ultimamente, também desde a pandemia, e volto a referir, tem sido muito castrada, e às vezes sinto um bocado que há aqui uma caça às bruxas, quando hoje em dia se fala tanto de inclusão, de empatia, de aceitarmos os outros. Então, e porquê é que não aceitamos a arte dos outros também, da mesma forma que temos que aceitar as pessoas como elas são? E é tão simples como isto. Estamos de volta em 40 minutos com Marco Horácio. Vou ser mais positivo agora, hein? Nesta segunda parte. Acho que estavas a ser também. Estava a ser realista. Sim, é a minha realidade. Digo sempre, as pessoas, cada um de nós tem a sua realidade. Eu apenas falo com frontalidade a minha e sinceridade. É aquilo que eu sinto. E é isso que nós queremos, um espaço de verdade. Claro. Cada vez mais. Não vou dizer aqui os teus... Não vou dizer isto. Não vou dizer psicólogos. Não. Não vou dizer isto. Vamos passar à frente. Já vamos olhar para alguns momentos da tua carreira. Aliás, já temos vindo a fazer isso. Sim. Mas também para conquistas pessoais. Mas vamos ao início. Isto já começou há algum tempo, mas vamos agora ao início. Sim. 1974, ano de liberdade, e já várias vezes apelaste nas redes sociais à importância da liberdade, de dizermos aquilo que queremos, aquilo que pensamos, o que sentimos. A liberdade para ti é algo inegociável, daquilo que nós conhecemos e daquilo que vemos. Tem que ser. A liberdade é a única coisa que nos diferencia uns dos outros, porque a tua liberdade é diferente da minha.
A única coisa que é igual nas nossas liberdades, ou que devia ser igual, é a forma como eu respeito a tua liberdade e tu respeitas a minha. Agora, a liberdade é fundamental para tu cresceres, ter esperança, para tu ires atrás do teu objetivo de vida, atrás dos teus sonhos. Essa liberdade dá esse vibe, essa vontade. E como é óbvio, sem liberdade, criativamente, nada acontece. Os artistas precisam de ser livres para criar, e acima de tudo as pessoas têm que perceber que a liberdade foi algo muito difícil de conquistar. Hoje em dia ainda temos que lutar muito para conquistar a nossa liberdade, porque estamos a falar de uma liberdade de opressão de um regime para uma liberdade pessoal. E hoje em dia a tua liberdade pessoal às vezes é confrontada, é agredida, é ofendida, e as pessoas têm que começar mais do que esta discussão que há hoje em dia, e volto a falar disto, de géneros, olhamos uns para os outros como seres humanos diferentes, quer no vestir, quer no ser, quer no pensar, e respeitar isso. Se nós partimos do princípio que nós todos merecemos estar aqui, todos merecemos existir, todos merecemos a nossa liberdade, todos merecemos alcançar os nossos objetivos, e se respeitarmos isso, há discussões escusadas e que nem as vamos ter no nosso dia-a-dia. E é tão simples como isso. Eu, quando aceitei a minha liberdade e quando falo com a minha liberdade, é sempre com a premissa que do outro lado venha a liberdade que vier, que eu estou pronta para receber, para ouvir. Posso não a aceitar, mas vou aceitá-la. Não a aceitar, não a compreender, mas não vou julgá-la, porque a liberdade é algo que não se pode julgar. Cada pessoa tem a sua. É uma grande mensagem esta. Ora bem. Temos aqui uma grande mensagem. E Marco, o bom humor, como é que as pessoas, sei lá, os teus tios, a tua família, quando eras mais pequeno, não em 1974, porque nessa altura não falavas, não é? Quando nasceste, mas naqueles primeiros anos, tu já eras uma criança bem disposta que dizia assim piadas e as pessoas ficavam todas a rir contigo? Ou... Eu lembro, sim, ou seja, eu gostava muito de cantar e de fazer coisas com a minha mãe e participava em alguns eventos na Alemanha quando os portugueses se juntavam, mas eu lembro-me, assim, a minha maior fase de estupidez natural foi mais ou menos no secundário. É a idade habitual, não é? Sim, e depois quando fui estudar para a Leiria, que ia no autocarro a contar piadas estamos a falar de meia hora para lá e meia hora para cá, e a contar piadas e as pessoas iam todas viradas no autocarro para trás para me ouvir e mas estranhos? Sim. Uau. E a perguntar-me, mas quem é este macaco que está a fazer cenas e fazer imitações e fazer, ou seja, sempre foi uma coisa muito minha, mas no secundário desenvolveu-se mais. Depois fui para o conservatório estudar. E depois foi aí que eu percebi que o humor, aliás, eu fiz no primeiro ano de conservatório, fiz coisas sérias, depois é que me puseram um rótulo de humorista e de comediante. Eu percebi que o humor, para ser bem feito, tem que ser feito de uma forma séria. E séria como? Quando dizemos as coisas ou quando fazemos as coisas, temos de ter um propósito maior do que a piada em si. Certo. Nunca pode ser só apenas a coisa básica de, olha, vou dizer isto, ou vou dizer esta asneira aqui, ou vou dizer isto que eu já sei que as pessoas vão reagir. Não, tem que ser uma coisa mais elaborada e pensada. E foi a partir desse momento que tudo o que eu faço e tudo o que eu escrevo e tudo, por mais que as pessoas olhem para aquilo e pensam assim, ele está... Não, isto às vezes é muito pensado e tem sempre uma mensagem muito importante por trás. E Rochinol tem 3, 4 mensagens importantes durante o espetáculo, que as pessoas vão vendo, vão se rindo, mas eu sei que aquilo fica lá, e aquilo fica lá a bater, e aquilo fica... Conscientemente, quase. Sim. Mas tinhas algum plano B na altura? Não, eu na altura entrei para inglês e alemão para ser professor. E depois é que... Uau. Sim, e depois, entretanto, o meu tio, que foi professor na Faculdade de Economia, disse, olha, as pessoas estão sempre a dizer que tu és engraçado e fazes espetáculos ao vivo, para que não tentas ir para o conservatório? Há sempre um para o tio curso de ator. Eu ia às aulas do Marco, se eu fosse professor. Sem dúvida. E de repente, lá vim eu de Vieira de Leiria com a minha meia branca e a minha calça de flanela e mais bimbo era impossível, fui prestar provas, eram 800 e tal pessoas a concorrer para 28 vagas ou 29 vagas. E eu não sei como, é o destino, entrei. Pronto, e agora é a minha vida. E foi muito engraçado, todo esse percurso foi muito engraçado. Daria mais 40 minutos, só a minha história no conservatório daria mais 40 minutos, porque eu tenho situações que eu acho que as pessoas olhavam para mim e pensavam, ele está a representar ou está a falar a sério? Mas podes dizer alguma. Olha, posso dizer que quando fui, nós tínhamos as provas teóricas e práticas, e tínhamos uma espécie de entrevista em que dividiam por grupos. E nós entramos numa sala, éramos para aí uns 25 e tinha
Eugénia Vasques, Valentim Lemos, eram 4 professores à nossa frente, iam fazendo entrevistas. E eu tinha vindo da aula de corpo, vinha de calções e meia e tal, vinha, não sei, sentei-me, nem fui mudar de roupa nem nada. Eu estava com o meu ar de Vieira de Leiria, sentado, e eles a perguntarem-me assim: então, diga uma coisa, então qual é o livro que neste momento tem a sua mesa de cabeceira? E eu, olha, neste momento estou a ler o Tio Patinhas. E é verdade que eu adorava ler o Tio Patinhas. Eles chegaram: Tio Patinhas, sim, que eu gosto de ler, às vezes gosto de ler. Banda desenhada. Sim, banda desenhada, e adoro, acompanho. Assim. Muito bem. Então, e qual foi a última peça de teatro que foi ver? E por acaso tinha sido no dia anterior. E fui ver uma peça o grupo era o Miguel Sintra. Fui ver a peça no dia anterior, nunca tinha visto teatro na minha vida. E eu disse isso: olha, a primeira peça fui ver ontem. E eles: foi ver ontem, essa é a primeira peça de teatro. E assim, é verdade. Então o que é que achou? E eu assim, achei aborrecido. e até lembro: desculpe, achou aborrecido? Sim, porque pronto, a peça foram quase 3 horas e ali a partir das 2 horas já estava, perdi o meu interesse de seguir a peça e comecei a ficar cansado. Então o que é que você, no seu lugar, o que é que você faria? Tirava-lhe uma hora de espetáculo. Você tentava usar essa, e a coisa foi sempre evoluindo. Sim, foi sempre evoluindo. E o que é que gosta de ler mais? Gosto de ler a bola, gosto de não sei o quê, tudo assim. E eu acho que eles ficaram convencidos que eu estava a representar. Ou seja, que veio uma personagem. Sim, e eu respondia tão sinceramente que pronto, e depois tive a minha prova, a última prova era monólogo, e eu fiz o Manifesto Anti-Dantas. E nós estávamos na sala principal e os meus colegas estavam todos a apresentar o monólogo, eram 4 minutos de monólogo, e que era decisivo. E eram 8 professores atrás de umas mesas corridas a ver, e eu comecei a observar que os meus colegas estavam a fazer a prova deles, eles estavam sempre a falar uns com os outros, não prestavam atenção, mas quando olhavam, não sei o quê, e aquilo estava-me a enervar. Eu, com 20 anos, era uma pessoa muito nervosa. Eu, qualquer coisa era... Agora não, felizmente. E então aquilo estava-me a encher, eu assim: como é que é possível? As pessoas estão aqui, isto é o sonho de muitas pessoas. Sim, e eles nem sequer tomam atenção àquilo que eles estão a fazer. E então o Manifesto Anti-Dantas começa com o basta, pum, basta. E quando foi a minha vez, eu cheguei ao pé da mesa e mandei assim um grande murro na mesa, disse: basta, pum, basta. Os 8 saltaram das cadeiras, e eu sei que tiveram 4 minutos a olhar para mim. E depois, quando saí da sala, pensei assim: olha, não vais entrar, mas pelo menos eles nunca mais vão esquecer de ti, isso garante. Pronto, e depois isto foi tudo uma sucessão, e depois acabei por entrar. E hoje, pronto, eu estou aqui a falar com vocês 40 minutos. 40 minutos. Tu, numa entrevista, disseste que nunca ias impedir o teu filho de seguir a carreira de humorista. Sim. Tu lembras-te na altura, quando disseste aos teus pais: pai, mãe, sim, vou ser humorista? Ou não sei se foi assim também, sim, mas sim. Lembras-te da reação deles? Quando eu disse que ia para teatro, meu pai deixou de falar comigo, não queria. É sério? Não, queria que eu fosse professor, outra coisa qualquer, não deixou de falar comigo. E estamos a falar... Eu desde os 13 anos já pagava os meus estudos sozinho, ou seja, não dependia dos meus pais para nada, só para viver, e pronto, o resto pagava eu tudo sozinho. E quando ele disse que fui para teatro, ele, mais do que de criticar, ficou desiludido, ficou derrotado. Como é que tu lidaste com isso? É duro para um jovem, não é? Sim, mas na altura tinhas que idade? Tinha 19. Sim, mas eu sempre tive uma relação muito tensa com o meu pai, ou seja, eu queria seguir este caminho. Como eu não dependia dele para seguir esse caminho, ele teve que aceitar. A minha mãe, claro, ficou felicíssima da vida. A minha mãe sempre quis ser artista, quis ser atriz, e cantava e representava e tudo, e mais alguma coisa. Pronto, e depois o meu pai, com o tempo, foi aceitando a ideia. E depois, à medida que eu fui ficando mais conhecido, ficou mais convencida da minha escolha e aceitou mais a minha escolha. O que é errado na minha parte, porque eu acho que o teu grau de notoriedade nunca deve ser a base para julgares filho nenhum. Ou seja, eu acho que o incentivo é fundamental, e acho que hoje em dia, o que eu digo ao meu filho: não quer saber o que é que tu queres ser, a única coisa que eu quero é que sejas feliz. Claro. Porque se fores feliz naquilo que tu fazes, vais querer chegar mais longe, vais ser ambicioso, e trabalhar para ti 8 horas ou 10 ou 12 ou 16 não vai custar nada. E tu, se quiseres chegar mais longe que os outros, vais ter sempre que trabalhar mais que os outros, senão não tens hipótese. Claro. Como dizias, no caso da tua mãe, sempre foram muito próximos, Sim. e
Ela gostava de ver o que tu fazias, acompanhava. Qual é que foi, assim, de todos os conteúdos que fizeste, aquele que ela gostou mais? A minha mãe agia, a minha mãe recortava tudo. Uau. Tinha... Sempre que apareces no jornal? Sim, tudo. Claro. Tinha 2 álbuns cheios de recortes que depois descobri muito mais tarde que ela ia guardando tudo. E a minha mãe sempre ia a algum sítio, a minha mãe era muito engraçada, sempre que ia a um sítio qualquer, ou beber café, ou jantar, ou almoçar, ou fazer compras, a primeira coisa que ela dizia quando as pessoas era dizer: eu sou a mãe do Marco Horácio. E as pessoas: sim, não sei o que. Eu estou conto-me lá, não sei o que. Sim, depois as pessoas andavam ali à volta e perguntavam-lhe coisas, ela tinha muito orgulho. E como é óbvio, sempre que eu tinha peças de teatro ou qualquer coisa, ela vinha cá sempre ver a estreia, e como eu dava sempre a vir cá ver ela e o meu pai. E ela vinha cá, e ela vibrava muito, porque ela de facto tinha um lado artístico muito grande, que depois, infelizmente, devido à vida que ela depois teve, não conseguiu enverdar por aí. Fui eu por esse caminho. Eu acho que ela ravia-se um bocadinho a mim também, e tirava essa satisfação também para ela, pessoal, de eu estar neste meio artístico. E no fundo ela via em ti se calhar aquilo que ela gostava de ter seguido e queria ser. Sim, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. E como é óbvio, ela às vezes até tinha alturas em que me via na televisão, quando eu não estava na televisão. Ela dizia: eu vi o teu programa novo, não sei o quê. Mãe, isso não sou eu, é o Manzarra. Estás a fazer confusão. Não, eu tenho a certeza. Oh, mãe, estou a dizer que sou eu. Não, eu acho que és tu. Eu não assinei esse contrato. Não estás a querer dizer. Não, mãe, não sou eu. Ela já me via às vezes em mais programas. Aliás, se fosse ela diretor de estação na altura, Fazias tudo. Até fazer de manhã à noite. O Jornal da Noite, fazia tudo, sim. Marco, tu para além do Rouxinol Faduns e de muitas outras coisas que já fizeste, apresentaste o Levanta-te e Ri, o Salve-se Quem Puder, que eu sou fã. Não sei quanto a ti, André, mas claro, eu sou marcou a minha infância. Eu lembro-me de ser pequeno e estar em casa a dizer: soltem a parede! Sim. Que bom. Programas que ficaram na história da televisão portuguesa. Curiosamente, 2 programas que acabaram por voltar. Estamos numa era de reboots, remakes. Será que podemos dizer que há menos criatividade agora, ideias novas do que há uns anos? Ou neste caso estes formatos são mesmo bons e fazem sentido voltar, ainda que com algumas diferenças? Eu acho que é assim, quando tu tens formatos de sucesso e depois voltam muito tempo depois, há sempre o erro de poderem correr mal, não é? Não foi o caso. Não, exato, foi o no caso. teu caso não foi. Não, por acaso tive sorte nos dois. Eu acho que tem muito a ver com as energias do projeto. O Salve-se Quem Puder é nitidamente um programa de verão e é um programa de miúdos que depois trazem os pais também para ver e trazem os avós e que juntam a família toda à frente da televisão. É um formato que, a meu ver, tem sempre espaço todos os anos. Apresentado por mim ou não, ou com a Diana ou outras pessoas a apresentar, faz sentido para mim. Eu acho que as pessoas querem se sentir ligadas cada vez mais. A televisão, eu acho tem que ter esse papel de ligar as pessoas e de convidá-las a estar com elas. E o Salve-se Quem Puder tem isso, porque sempre foi um programa que eu e a Diana fizemos sem rede. Não temos um guião pré-escrito, mas raramente seguimos o que está no guião. Eu duvido que tu compres isso. Duvido tanto. E vive muito da energia que nós temos e de nós gostarmos quer um do outro, quer apresentarmos o programa um com o outro e da envolvência que isto tem. E foi um programa que de facto marcou muitas pessoas e marcou a mim também, à Diana, e fazia todo o sentido de voltar. E quando voltou, o nosso único receio meio da Diana era: será que conseguimos ter a mesma energia, a mesma boa disposição, porque entretanto isto mudou, as coisas mudam, será que temos a mesma capacidade e depois, como a Diana continua humilde e maravilhosa e super inteligente e cada vez mais talentosa, porque eu acho que tu até ajudaste muito a desconstruir essa pessoa televisiva, podemos dizer, da Diana Chaves, ao ponto de ela agora estar num desafio diário, e acho que muito do trabalho que ela fez contigo também o ajudou agora neste momento. Eu acho que ela confiou em mim quando foi o Salve-se Quem Puder, porque nem toda a gente tem a humildade que ela teve eu tenho aqui um gajo ao lado que é um canhão à solta, portanto o que eu vou fazer vou acompanhá-lo. Claro. E é giro porque ela, ao fazer isso, não só revelou a humildade dela, como ela depois, de repente, e agora quando voltámos, isso foi notório, nós estávamos muito equilibrados na apresentação. Não quer dizer que nós estávamos mais. Sim. E isto tem muito a ver com a forma generosa que nós trabalhamos um com o outro, ou seja, nós brincamos muito um com o outro.
O nosso objetivo principal é sempre para o bem do programa, para as pessoas se divertirem, para as pessoas que estão no estúdio, acima de tudo, se divertirem, porque se as pessoas que estão no estúdio se divertem, quem está em casa também vai se divertir. Mas ela cresceu imenso como apresentadora, e ela neste momento para mim é uma das melhores apresentadoras nacionais, não só porque faz muito bem o papel da apresentadora, como desconstrói muito bem aquele lado às vezes intransponível que os apresentadores têm, que é aquela coisa formal, e ela quando quer desconstrói isso. É humana. E torna-se extremamente humana e carinhosa, e ela de facto é uma pessoa assim. O Levanta-te e Ri, esse fenómeno, se calhar vou-me dar na cabeça, mas é um programa que nunca devia ter acabado, nunca, porque era um programa necessário, não só porque mostra os novos humoristas e dava palco aos novos humoristas, como é um programa que se reinventa, porque o stand-up está em cima da atualidade. E é sempre produto novo, não é? Há sempre coisas a acontecer. Numa semana há sempre coisas a acontecer. O Levanta-te e Ri era daqueles programas que podia continuar, mesmo que fosse à segunda-feira à meia-noite, continuava a ter seguidores e pessoas a ver e a acompanhar. Infelizmente não é assim, tenho muita pena. E quando digo isto, mais uma vez, ponho sempre o meu lugar à disposição, porque as coisas evoluem, os apresentadores evoluem. Eu não gosto de estar agarrado a nada, mas o stand-up é necessário. Tanto que eu estes últimos 3 anos tenho feito uma coisa muito gira que é chamada Última a Rir, que é organizado pela revista Sábado, que é um concurso de stand-up. Nós fazemos 4 semifinais de norte a sul, e eu tenho descoberto humoristas e malta nova a fazer humor, e mulheres a fazer humor de forma magistral, e que me diz bem que há muita saúde humorística em Portugal. Há pouco espaço para esta malta crescer e mostrar o valor que tem. E o Levanta-te e Ri, no fundo, também era uma rampa de lançamento para muitos artistas. Era. Foi tanto. Sim, e depois também foi um bocadinho o bicho-papão para muitos outros que fazem stand-up, que não precisam de televisão para nada e que são muito bons a fazer stand-up, que se recusaram a ir ao programa e que se recusam a ir ao programa. Algum estereótipo por trás? Eu acho que é só... Não sei qual é. Eu não conheço as pessoas, não quero estar a acusar. Como é óbvio, há pessoas que não precisam de ir ao Levanta-te e Ri. Mas as pessoas que estão em casa precisam de as ver. É tão simples quanto isso. E naquele registro também. Sim, eles não precisam de ir. Mas as pessoas que estão em casa, que não têm acesso a ir aos comedy clubs e ao espetáculo deles, porque moram não sei aonde ou porque não têm a capacidade, se calhar são 10 minutos do trabalho deles, que eles não só dão a conhecer o trabalho deles, como também socialmente podem mudar a mentalidade das pessoas e podem também intervir de alguma forma na evolução da pessoa que está em casa. E o humor tem que ter esse papel. E a partir do momento em que o humorista se recusa a ir a um programa onde tem 10 minutos, um espaço que está sozinho em palco, não está ligado a mais ninguém, são 10 minutos em que ele pode fazer o que ele quer e mostrar aquilo que quer dar às pessoas, a forma dele pensar. Quando recusa fazer isso, para mim é só um ato de egoísmo, não é mais nada. Porque se ele não precisa, ele levanta-te e diz assim: olha, eu vou, mas o cachê que vou dar para solidariedade, ou vou dar, não quero ganhar nada. Vou porque se calhar há 800 mil pessoas em casa, ou 1 milhão, de 1 milhão há 700 mil que não me conhecem e ficam-me a conhecer. E eu também mostro um bocadinho de mim às pessoas. Isso é fundamental para mim. Marco, por falar em mostrar, queremos que mostrasse aqui um outro lado, mesmo para acabar, porque isto está a passar a voar. E vamos mesmo à última pergunta. Lançaste um livro chamado Pai Horácio, sim, onde falas um bocadinho da paternidade também e deste novo desafio que tiveste com a tua mais pequenina. Até tens aí um anel. É uma espécie do anel, não é? O elástico para o cabelo. É o elástico para o cabelo que uma pessoa tem que... O Raminhos é que já é perito nisto. Para quem nos está a ver em vídeo, o Marco Horácio tem um anel em um forma de totó. Elástico. Tive que aprender a fazer totós e ela faço-lhe 2 totós quando ela vai para a escola. E eu digo sempre: vais com 3 totós para a escola, que são esses 2, e sou eu que... E então vai sempre toda torta. A mãe tem imenso jeito, faz a coisa, Sara faz aquilo muito bonito, pá, aquilo... Imaculado. Quando vai comigo, vai assim toda... mas isso é que tem piada. Mas olha, para revelar aqui a personalidade do pai. Exato. Na capa do livro tu dizes que lá dentro estão lições para viver a paternidade com humor. Sim. É fácil fazê-lo? É. Eu acho que é só um mindset. E vocês que vão ser pais no futuro, é um livro fundamental para vocês, porque para já é um livro muito importante para a parentalidade. Nós homens... dar ideias à minha família que... Pois a minha mãe vai mandar uma mensagem dizer assim: quando é? Exato. Vai acontecer, meus rapazes. Nós, como homens, temos que assumir o nosso papel na parentalidade. Isto tem que ser 50-50. E nós, durante a gravidez,
isto, pronto, eu sou pai de segunda vez, nós fazemos muitas figuras tristes porque andamos sempre um bocadinho a reboque das mulheres. Elas, quando estão grávidas, instalam logo uma aplicação, já sabem que na segunda semana aquilo parece um feijão, à terceira semana não sei o quê, e nós andamos sempre um bocadinho atrás delas a dizer que sim. E este livro equilibra as coisas, porque, por experiência própria, eu dou dicas muito importantes do tipo de comportamento que nós devemos ter nas diversas etapas da gravidez, o que é que devemos dizer, o que é que não devemos dizer, porque a nossa vida pode estar em causa, e, portanto, é um livro que acompanha o homem durante a gravidez da mulher. E depois acho que é a fase mais maravilhosa nas nossas vidas e tem que ser vivida com amor e com humor. É muito duro ser pai. Quem diz, adoro ser pai e adoro ser mãe e não é muito fixe, não sei o quê, é porque está a fazer a coisa mal. E as dores de cabeça? Sim, é cansativo ser pai. Quando você é pai a sério... Aliás, tu já deves ter algumas... O teu filho tem que idade? O meu filho tem 18, agora entrou para a faculdade. Já deves ter algumas dores de cabeça quando ele sai à noite. Não, porque eu, sabes, desde muito... Os filhos são algo que não é nosso. É nosso até uma certa idade. Depois são do mundo e são da vida deles. É deixá-los ir. Sim, eu também tenho que fazer esse desmame. De comprar o livro, André. Esse desmame também para... Ou seja, eu confio nele. Ele tem boas bases morais. É um excelente rapaz. Foi criado assim. Mas agora está na vida dele. Eu digo-lhe sempre, olha, estou cá quando tu precisares. Estou aqui para conversar para aquilo que tu precisares. A Leonor vai ser educada da mesma maneira. Eu acho que quanto mais independente criarmos os nossos filhos, claro, mais sucesso eles vão ter, mais felizes vão ser no futuro. Mas, e volto a dizer, ser pai é cansativo, ser mãe é cansativo, e preparem-se para muitas noites sem dormir e andar completamente desnorteados. Essas noites sem dormir eu ponho as repetições do Levanta-te e Ri. Madrugada. Depois diz-me quando fores pai, se for assim, está bem? Deve. Marco Horácio, muito obrigado por ter estado connosco aqui em 40 minutos. Pelo vosso tempo. Estivemos a rir muito ao longo de 40 minutos. Eu acho que o Marco nunca mais se vai esquecer do nome do nosso programa. Não sabe como é que ele surgiu, mas nós também não. Mas tem que arranjar uma explicação bonita, sim, coisa filosófica. Algo mais profundo. Obrigado. Obrigado, Marco. Até para a semana. Obrigado.